Hoje é 15 de outubro, Dia do Professor, uma data feita para celebrar o poder transformador da educação no Brasil. E no dia 5 de outubro foi celebrado o Dia Internacional do Professor. Para comemorar, listamos 16 professores que mudaram o mundo. Aqui vamos ressaltar a importância desses profissionais e esperamos que eles sirvam de grandes inspirações para sua busca constante por aprendizado dentro e fora da sala de aula. Nosso primeiro professor é Albert Einstein. Ele foi um físico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna. Ele também descobriu a lei do efeito fotoelétrico e ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921 por todas as suas contribuições importantes. Einstein foi professor em várias instituições de ensino superior, como a Universidade de Berna, na Suíça, a Universidade Carolina, em Praga e o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. Nosso educador número 2 é Marie Curie. Ela foi uma cientista polonesa, radicada na França, que desenvolveu pesquisas pioneiras sobre a radioatividade. Ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel e a única pessoa a ganhar o prêmio 2 vezes em diferentes categorias, física e química. Além de desenvolver a teoria da radioatividade, Curie descobriu 2 novos elementos químicos, o polônio e o rádio. Marie Curie foi a primeira mulher a ser admitida como professora da Universidade de Paris. Número 3 é Johann Heinrich Pestalozzi. Ele foi um pedagogo suíço, criador do método Pestalozzi. Em sua época, ele revolucionou a educação ao defender uma pedagogia humana e afetiva, tendo a escola como uma extensão do lar das crianças, onde elas se sentissem seguras e protegidas. Para Pestalozzi, o objetivo final do aprendizado seria a tripla formação do ser, intelectual, física e moral. Foi fundador de várias escolas. Ele era contra a aplicação de provas, castigos e recompensas. O número 4 é Booker T. Washington. Ele foi uma das mais importantes lideranças na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Nascido numa família de escravos, ele não pôde estudar durante a infância, mas com o fim da escravidão, viu na educação a única maneira de conseguir uma vida melhor e ingressou no Instituto Hampton, onde também trabalhava para custear os seus estudos. Mais tarde, ele foi nomeado diretor do Instituto Tuskegee e seu sucesso como educador tornou o porta-voz dos negros americanos, mudando os rumos da educação no país. A educadora número 5, conhecida como Pensadora da Liberdade, Hannah Arendt, foi uma das filósofas mais influentes do século XX. Filha de pais judeus, ela nasceu na Alemanha, mas decidiu emigrar para os Estados Unidos no período nazista. O seu principal conceito, o de pluralismo político, é um dos pilares das democracias modernas e defende a importância de existir igualdade política e liberdade. Arendt foi professora da Universidade de Chicago e da New School Social Research em Nova York. O número 6 da nossa lista é Paulo Freire. Ele foi um professor e filósofo brasileiro considerado um dos pensadores mais importantes na história da pedagogia mundial. Freire escreveu o livro A Pedagogia do Oprimido, que é a terceira obra mais citada em trabalhos acadêmicos da área de humanas em todo o mundo. Em suas publicações, defendia uma educação libertária, distante da pedagogia tecnicista e alienista. Ele é patrono da educação brasileira e foi o brasileiro mais homenageado da história. O 7º lugar está o cientista inglês Isaac Newton. Ele é autor de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, considerado o livro de ciências naturais mais importantes da história. Na obra, ele descreve a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton que fundamentaram a mecânica clássica. Ele também construiu o primeiro telescópio refletor operacional e criou a teoria das cores, dentre outras descobertas. Por décadas, Isaac Newton
Newton foi professor de matemática na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. O número 8 é Jean Piaget. Ele estudou inicialmente biologia, mas depois se dedicou às áreas de psicologia, epistemologia e pedagogia. Ele influenciou o ensino de maneira profunda, utilizando as suas ideias para contrapor a educação tradicional e autoritária herdada do século XIX. A sua principal teoria é a da epistemologia genética, que explica como o conhecimento é adquirido e organizado na mente humana desde a infância até a fase adulta. Reconhecido em todo o mundo, Piaget foi professor em diferentes universidades. O número 9 é Emília Ferreiro. Ela é uma psicóloga e pedagoga argentina radicada no México. As obras de Emília apresentam os processos de aprendizado nas crianças, colocando em questão os métodos tradicionais de ensino de vários países da América Latina, principalmente o Brasil. Nas últimas décadas, por meio do construtivismo, que defendeu o papel ativo do aluno no aprendizado, Emília se tornou uma das maiores referências no ensino brasileiro e desde os anos de 1970 ela atua como professora universitária. O número 10 da nossa lista é um dos mais importantes cientistas do século XX, o Stephen Hawking. Ele criou o teorema da singularidade, um dos mais importantes da física moderna. Ele também conseguiu demonstrar matematicamente que os buracos negros emitem radiação térmica. Doutor em cosmologia, Hawking foi professor emérito da Cátedra de Matemática da Universidade de Cambridge, posto também ocupado por Isaac Newton. Mesmo acometido pela esclerose lateral amiotrófica, ele continuou publicando e lecionando. O número 11 da nossa lista é Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa começou por reunir um grupo de 5 crianças em bairro pobre, onde passou a ensinar numa escola improvisada. A sua missão levou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O número 12 da nossa lista é Aristóteles. Ele foi o primeiro aluno de Platão. Aristóteles foi filósofo e professor de Alexandre o Grande e revolucionou diversos campos como a física, a metafísica e a linguística. O número 13 da nossa lista é Dorina Nowell. A educadora foi a primeira aluna cega num curso regular na Escola Normal Caetano de Campos, em São Paulo. Ela fundou a primeira imprensa braille em grande escala do país, que imprimia livros didáticos e outros documentos. O número 14 da nossa lista é Débora Seabra. Débora foi a primeira professora com síndrome de Down do Brasil. Hoje, ela também dá palestras em vários países e já lançou um livro de fábulas infantis. O número 15 é Anísio Teixeira. O educador baiano é considerado um dos mais importantes defensores do direito à educação no Brasil. Escreveu mais de 10 livros, idealizou as escolas Parques e criou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, referência na educação integral no Brasil. Outros marcos na sua trajetória foram a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, o CAPES, além de ser um dos fundadores da Universidade de Brasília, a UNB. Por último, mas não menos importante, nós temos o número 16 da nossa lista, Maria Montessori. Com um método alternativo ao ensino tradicional, a italiana é uma das principais pedagogas do mundo. O seu modelo se baseia em deixar a criança guiar o processo educacional, tornando o ambiente escolar acessível aos pequenos. Bom, aqui nós terminamos a nossa lista, mas vários educadores importantes ficaram de fora. Sugiro que você busque livros sobre a história da educação. Vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas sugestões caso você queira saber um pouquinho mais sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado do assunto e até o nosso próximo vídeo. Tchau!